Falta de segurança preocupa taxistas da capital. São frequentes assaltos e atos de violência aos profissionais da categoria. Antidepressivos lideram o ranking de remédios vendidos no Brasil. Jovens estão entre os principais consumidores desses medicamentos. Manifestações urbanas. Conheça Toniolo, o nome que há 20 anos ganhou os muros de Porto Alegre. Artistas de rua defendem a pichação e o grafite como marca na liberdade de expressão. Estes e outros assuntos você confere agora no UniTJ. Boa noite. Cerca de 10.500 taxistas atuam na capital gaúcha conforme a EPTC. Apesar da popularidade da profissão, ela ainda oferece tensão e perigos constantes. Já foi assaltado mais já de 10 vezes. Tem um assalto que me marcou muito. Eu achei que ia me matar. Esse é o dia a dia dos taxistas de Porto Alegre. A cada novo passageiro, o medo e a insegurança embarcam juntos no carro. Apesar dessa realidade, Valdomiro Chagas diz que depende da profissão para garantir o sustento da família. Eu já saí de casa com medo, volto com medo. Tenho a minha família que eu adoro. E meus filhos. Por isso que eu não largo essa profissão. Somente em 2013, 6 taxistas foram mortos em Porto Alegre, sendo 5 deles vítimas de latrocínio. Este número não era registrado desde 2009. Apenas no primeiro trimestre deste ano, 2 profissionais da categoria foram mortos enquanto trabalhavam nas ruas da capital. O Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre afirma que todas as medidas possíveis são tomadas pela entidade, mas que a Brigada Militar é a responsável por garantir a segurança dos profissionais que atuam nos quase 4.000 táxis da capital. Hoje nós temos assim aproximadamente aí de 6 a 8 assaltos por noite, porém, graças a Deus, sem vítima. Mas isso a Brigada Militar tem condições de fazer com que diminua muito esse número. Basta agir e fazer barreiras. A Brigada Militar diz que está cumprindo seu papel e, para isso, criou a Operação Transporte Seguro, que abrange todos os transportes públicos da capital, e a Operação Táxi, específica para esse segmento. Somente neste ano já foram realizadas 510 operações e mais de 4.300 fiscalizações. Um dado preocupante deixa o país em alerta. Segundo a Anvisa, para enfrentar a rotina intensa, os brasileiros estão apostando no uso de remédios com alto risco de dependência. Na correria do dia a dia de trabalho, trânsito e vida acadêmica, as pessoas têm tido cada vez menos tempo para cuidar daquele que é o responsável por manter o corpo em funcionamento: o cérebro. A falta de harmonia entre a mente e o corpo de tantos brasileiros acabou colocando o Rivotril, um medicamento utilizado para o controle da ansiedade, em 9º lugar no ranking dos 100 remédios mais vendidos no país. Ele acaba sendo utilizado como um tampão das questões emocionais, e essas questões passam a ser não tratadas e aí podem se transformar em questões ainda mais complicadas de serem tratadas depois. Segundo a especialista, a maioria dos pacientes recorre à medicação a fim de evitar um tratamento mais longo. Porém, o uso frequente desse remédio pode causar dependência. A maioria dos usuários são jovens, que encontram dificuldades em lidar com a rotina intensa. Primeiro mês eu me senti super bem. Eu era a pessoa mais feliz do mundo, não tinha problemas. Eu tomava o Rivotril. Eu chegava em casa, só queria saber de tomar o Rivotril. Mas uma das minhas brigas com o médico era pra gente ir reduzindo o Rivotril, porque ele dizia que ele sempre bateu na tecla que eu podia me tornar dependente e eu sempre brigava com ele dizendo que eu jamais ia me tornar dependente de um remédio. Já previstas pela bula, as crises de abstinência dos ansiolíticos, remédios utilizados para diminuir a ansiedade e a tensão, são comuns. Por vezes, a dependência é tão forte que o paciente não se imagina vivendo sem o remédio. Particularmente, eu não vejo saída, assim, eu não troco o remédio ou pela atividade física ou então pela dieta. A especialista também destaca que a utilização dos medicamentos deve ser o último recurso, uma lição que vem de Freud.
O próprio Freud, que é o criador da psicanálise, ele era um médico e ele dizia que o medicamento só em último caso, né? Isso há 100 e tantos anos atrás. Então, hoje em dia, esse discurso continua válido para que as pessoas possam se conhecer melhor e não só fugir, né, daquilo que elas estão sentindo. Veja a seguir, apesar de contida, inflação preocupa os consumidores. E a repórter Sara Lima traz detalhes sobre arte de rua em Porto Alegre. Personagens como Tony Olo fizeram da atividade uma forma de expressar ideias. Você confere essa matéria no próximo bloco. Eu tenho um convite para você, um chamado para ser um só com esse mundo. Nascer, viver, morrer, isso não significa absolutamente nada. Pare por um momento, feche os olhos, respire fundo, crie. Liberte seus sentimentos. Esqueça os medos ou frustrações e busque em sua origem. Juntos, podemos trilhar caminhos extraordinários. Eu sou a arte e não aguento mais viver sem você. Faça da sua vida um campo de batalha. Pequenos gestos podem mudar. A cada ida ao supermercado, uma surpresa aos consumidores. Encontrar os preços cada vez mais altos do que nas últimas compras virou rotina para a maioria dos brasileiros. Em 2014, pelo terceiro ano consecutivo, a despesa com a cesta básica aumentou. A cada mês que se vai às compras, o consumidor gasta R$10 a mais do que o mês anterior. Porque a inflação ela tem o poder de corroer a moeda, corroer o poder de compra das pessoas, ela desvaloriza o padrão monetário, né? Então, na verdade, cada vez mais as pessoas conseguem comprar menos com o dinheiro que dispõem. De 95 a 2006, os preços de alimentos e bebidas foram superiores ao índice geral do IPCA. De 2007 para cá, a situação vem se invertendo. Somente o grupo de alimentos avançou 50% da inflação. A gente sempre percebe assim no atendimento, no dia a dia ao cliente, que as pessoas sentem muito isso, que é divulgado um índice de inflação, mas que na prática, no dia a dia, os preços aumentam mais do que, por exemplo, a variação dos salários. Antes mesmo dos anos 80, havia no país um crescimento acelerado. O Brasil viveu um período de inflação superior à média mundial. E depois dos planos do Fernando Henrique, ali as coisas mais ou menos estabilizaram os preços e de lá para cá a inflação é mais ou menos uniformemente, ela dificilmente chega a 2 dígitos nesses 20 anos. Apesar do forte impacto do aumento dos alimentos, a política econômica atual do Brasil é mais cautelosa com a inflação do que em décadas passadas. No entanto, é preciso seguir monitorando. Depois que nós conquistamos a estabilidade econômica, em 1994, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, né? O governo se sente mais tranquilo, porque, afinal de contas, estamos com uma economia estabilizada, né? A moeda, o padrão monetário está estável. No entanto, essa inflação ela tem que ser permanentemente controlada e monitorada pelo Banco Central. O pedido de aposentadoria do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, foi formalizado no dia 1º de julho. O ministro afirmou que se aposenta de alma leve e que acha pouco provável ingressar na vida política. Barbosa disse que não sugeriu indicação de substituto à presidente Dilma Rousseff. Fernando, na última sessão, o ministro votou contra aplicar na eleição deste ano uma regra considerada inconstitucional e criticou atuações anteriores do Supremo. Segundo ele, é essencial que o brasileiro se conscientize da importância de todos cumprirem normas, a lei e a Constituição. Joaquim Barbosa foi o primeiro presidente negro do STF e deixa o cargo 10 anos antes do prazo para a aposentadoria compulsória. E a gente vai conferir no próximo bloco os personagens e objetivos de manifestações como a pichação e o grafite na capital e a história das atletas de futebol feminino que lutam em busca de investimentos. A seguir no UniTJ. Clarissa conheceu Eduardo por um aplicativo de celular. Eles estudam na mesma faculdade, mas nunca tiveram um contato físico. Apesar disso, se falam todos os dias, toda hora, por mensagens no celular. E por quê? Acredito que eles mesmos se façam essa
sabe nem mesmo que o destino escolha um momento, um dia isso muda. E eles vão perceber que a vida não cabe na palma da mão. Não espere a vida escolher por você. Quem anda pelas ruas de Porto Alegre encontra manifestações pelos muros, paredes e monumentos. A mistura de nomes e desenhos acaba confundindo a população. É verdade, Fernando. E para entender o significado desses manifestos, a reportagem foi atrás de Toniolo, o homem que propagou seus ideais pela cidade nos últimos 30 anos e hoje é considerado referência por parte da nova geração. Em cada espaço, uma ideia. Muros que viram cenários para protestar, para representar as mais diversas realidades. Há quem garanta que pichação e grafite são a mesma coisa. Será? São duas coisas diferentes que andam junto, mas cada um tem uma importância bem significativa dentro da história do nosso país, sabe? Para a Lídia, o grafite foi essencial na criação de sua identidade artística. Manifestações culturais como esta nasceram nos Estados Unidos nos anos 60. Uma década depois, aqui em Porto Alegre, o nome Toniolo se tornou uma marca da liberdade de expressão. Toniolo, ele é uma figura importantíssima politicamente, artisticamente, só que no Brasil isso ainda é um pouco confuso, né? As pessoas acham que vandalismo é escroto, não gostam e só, sabe? 40 anos depois, o homem conhecido por demarcar Porto Alegre ainda gera polêmica por suas atividades. Vandalismo ou defesa de um ideal político? Lutei pela liberdade de expressão, porque eu acho que o povo tem o direito de se expressar. Os meios de comunicações não dão para o povo. Vão dar só para uma pessoa notória ou aqueles pessoal das cartas marcadas, o prefeito, o governador, o deputado. Mas o povo não tem liberdade de expressão. Então, a única coisa que o povo tem para se expressar é os muros. Toniolo trocou a lata de spray por adesivos. Segundo ele, a propagação de seus ideais aumentou com o novo método. Porém, o governo municipal aposta em outra forma de expressão ideológica. Durante a preparação para a Copa, diversos grafiteiros deixaram suas marcas em lugares simbólicos da cidade, como o Túnel da Conceição. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal. Por aqui vou torcendo pra chegar no final. Você já deve ter ouvido que o Brasil é o país do futebol, não é? Mas a nação sede da Copa do Mundo 2014 ainda tem muito que evoluir. Isso porque, enquanto as atenções estão voltadas para o futebol masculino, as meninas apaixonadas pelo esporte têm que enfrentar barreiras para realizar o sonho. Com a bola nos pés, elas mostram que sabem, deixando claro onde querem chegar. E não é qualquer obstáculo que tira o sorriso do rosto. Ex-jogadora da seleção brasileira, Bianca diz que é difícil ser atleta no Brasil, principalmente pela falta de investimento nessa modalidade. Falta muito interesse dos patrocinadores, eles não querem investir com futebol feminino porque eles acham que eles não vão ter um retorno como se fosse o masculino, por exemplo. A falta de estrutura em muitos clubes, por exemplo, não impede que jovens como Bianca corram atrás dos sonhos. Depois de ser escolhida em um peneirão, ela revela os truques para vestir a camisa da seleção brasileira. Fiz alguns gols, uns dribles diferentes. Eu acho que esse é diferencial, assim. O Brasil está em clima de Copa do Mundo. O maior evento internacional de futebol masculino atraiu seleções e pessoas de diversos países, mas as meninas do esporte ainda sonham com a mesma visibilidade. Duda é ex-jogadora da seleção brasileira e atual coordenadora técnica, e aponta que no Brasil o futebol feminino está em processo de crescimento. A gente vê hoje apoio do Ministério do Esporte, criando algumas competições com parceria da CBF. Hoje tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, a gente tem no Rio Grande do Sul o Campeonato Gaúcho, está se criando uma Copa RS organizada pela Fundergues. Então, quer dizer, tem uma certa estrutura, apesar de mínima, né? O que falta realmente são clubes de camiseta para que a gente tenha um patrocinador e para que esse patrocinador seja visto por uma grande massa. Liciane é mais conhecida como Todinho e tem 21 anos, metade da vida dedicada ao esporte.
Nem as medalhas e diversas conquistas foram capazes de mantê-la jogando como profissional. Eu não consigo parar de jogar assim. Eu preciso jogar bola, me faz muito bem. Eu acho que quando eu entro em quadra, os problemas saem, assim, vira diversão, é diferente total, assim, de qualquer outra coisa que eu tente fazer. O UniTJ fica por aqui. Uma boa noite. Tenha uma boa noite e até a próxima edição.